Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Tenho certeza que essa noite não vai ser diferente das outras. Vai ser muito especial, porque Deus tem algo para tratar comigo e com você e com toda a sua casa e a sua família. Por isso, já vai deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros da Aliança e compartilhando essa live com os teus amigos, teus familiares e com toda a tua família. Eu tenho certeza que eles serão impactados pela palavra de Deus e nós seremos tratados de uma maneira muito especial. Muito obrigado por você já estar conosco aqui nessa noite. E se você pode, já vai fazendo a tua contribuição. Aqui do lado está o QR Code, na descrição do vídeo está o Pix para você nos abençoar. Nós precisamos, a obra precisa continuar crescendo, se mantendo, e é graças à sua ajuda que nós temos cada vez mais melhorado, para que essa palavra chegue até a sua casa com excelência. Amém? E a palavra hoje está lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 1 e 2. E o tema dessa noite é Orvalho da Manhã. Amém? A palavra diz assim: inclinai nossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensinamento goteje como a chuva, e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como chuva suave sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Amém? Glória a Deus. Então o tema dessa noite é o orvalho da manhã. Mas para que nós possamos entender de fato o que é o tema, propriamente dito no versículo 2, vamos fazer uma breve explanação dentro do versículo 1. E só aqui para deixar claro o que está acontecendo dentro desse contexto de Deuteronômio capítulo 32, Deus está falando por meio de Moisés a toda a congregação de Israel que Deus queria abençoá-los. Deus é infinito em misericórdia, mas aquele povo tinha desprezado, tinha negligenciado, tinha reclamado de tudo aquilo que tinha recebido da parte de Deus. E Moisés, sendo usado por Deus, está trazendo à memória de toda a congregação o que Deus fez. Por que trazer a memória? Porque quando traz a memória em nossas vidas, é que nós lembramos o que Deus nos prometeu. Por quantas vezes passamos por lutas e dificuldades que a vontade é desistir e largar, não é verdade? A vontade parece que é chutar o balde, como diz o ditado, e falar, eu não quero saber mais de nada. Mas o problema é que você chutar o balde não vai resolver o problema. Então você só tem duas opções: é vencer ou vencer. Então Deus está trazendo a memória do povo de Israel. Então nessa noite Deus está trazendo a nossa memória. O que? O que Ele te prometeu. Deus te prometeu algo? Deus já falou contigo no particular? Deus usou alguém para falar que você sabe que foi Deus falando? Então Deus está te trazendo a memória, para que você lembre-se do que Ele disse. Ou seja, não olha para o que está acontecendo. Então no verso 1 ele está dizendo assim: inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Perceba que quando Deus fala, até o céu se inclina para ouvir.
Olha que coisa tremenda. Quando Deus fala, até o céu se inclina para ouvir. Por isso que Deus, Ele não suporta o soberbo, porque Ele não se inclina para ouvir. E Ele está dizendo que quando Ele fala, até o céu se inclina para ouvir. Então Ele está dizendo, se vocês se inclinarem, eu falarei. Como assim? Quando eu não me inclino, eu não tenho como ouvir a voz de Deus, porque Deus só fala com quem está inclinado. Quanto mais alto eu chego, quanto mais alto eu elevo, mais inclinado eu devo estar. Quanto mais conhecimento, mais inclinado eu devo ficar. Quanto mais sabedoria, mais reclinado eu devo permanecer. Por quê? Porque não é para ser à vista dos homens, é para ser à vista de Deus. Daniel não era conhecido na Babilônia, mas ele era conhecido no céu. E uma vez que você é conhecido no céu, você pode passar pelo que for aqui na terra. Chegará uma hora que você será elevado no meio dos homens. Por quê? Para que todos saibam quem te elegeu. Então Deus está dizendo, você quer que eu fale com vocês? Inclinai os vossos ouvidos e eu falarei. Ouça, ó terra. Agora ele está falando. Ouça, ó terra. É a parte B do versículo 1. Porque depois do ponto e vírgula é dividido de parte A e parte B. Quem estuda um pouco de hermenêutica, exegese, está entendendo o que eu estou dizendo. A parte B do versículo 1 está dizendo, ouça, ó terra. Deus está falando agora. As palavras da minha boca. Por que ele não disse para a terra se inclinar? Porque a terra já subentende-se que deve estar inclinada. Porque nós somos inferiores aos seres celestiais. Porque nós não dotamos de perfeição, nós somos imperfeitos. Então, só pelo fato de nós sermos imperfeitos, nós já deveríamos estar inclinados. Mas no céu ele está dizendo, inclina, que eu estou falando. Então eles inclinam, os anjos adoram, os anciões se prostram, os serafins cobrem o rosto, os animais se escondem, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Então quando Deus fala, olha aqui para mim, céu e terra se encontram. Você entende isso? Você entende o quão profundo isso é? Então, como eu disse, antes de nós entrarmos no capítulo hoje eu vou tentar correr, porque tem bastante coisa para falar, para não ficar muito extenso, né? Mais do que a gente já tem falado. Acho que tem uma pregação aí que deu 1h23. Não sei se todo mundo chega a assistir até o final. Sei que minha voz não é uma voz de galã de filme, nada, né? Para você ficar entretido, querendo ouvir. Mas é o que tem para hoje, filho. Isaías 13 diz assim, ó: por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, em virtude da ira de Yahvé dos exércitos, no dia do furor do seu juízo. Ou seja, o profeta Isaías está dizendo que chegará um dia que a ira de Deus se levantará
aqui no contexto, que vai tremer o céu e a terra. Que dia é esse? Ele está falando que é um dia do juízo, que vai tremer o céu e a terra. Por quê? Porque quando Deus fala, tudo para, tudo se conecta. Podem estar tramando contra a tua vida, podem estar planejando a tua morte, podem estar fazendo o que for. Se Deus falar, tudo tem que parar. Nem a morte pode te tocar. Você entende o que eu estou dizendo? Você sabia que se você estiver lendo a palavra e a morte estiver vindo te buscar, ela tem que esperar você terminar de ler a palavra? Porque ela não pode tocar em você enquanto você estiver lendo. Vem buscar você, você está lendo a palavra, ela tem que ficar esperando. Por quê? Porque você está falando, você abriu o livro do quê? Da vida. A morte não tem poder sobre a vida. Então o profeta Isaías está dizendo que chegará um dia que Deus virá com juízo e vai estremecer céu e terra. Esse dia chegou. Foi a primeira vez que Deus queria decretar para exterminar e acabar com tudo. E dessa vez Deus estava decidido. E olha que por menos Deus já tentou fazer isso várias vezes. Uma vez ele chegou para Noé e falou: Noé, vamos fazer o seguinte, entra num barco, eu vou jogar água em toda a terra e quem quiser se salvar entra com você. Ninguém quis, todo mundo achou que ele estava ficando louco. Passava e dava risada. Um homem construindo um barco gigante sozinho, ele e os filhos, né? 8 pessoas construindo um barco. Esse homem está louco, 100 anos. 100 anos e nunca choveu, agora ele está falando que vai inundar quando chover. Tem coisas que Deus fala com você que não adianta você compartilhar ou partilhar com quem não está na mesma visão espiritual que você. Entende isso? Tem coisas que você tem que saber com quem falar e como falar. Não adianta você querer partilhar, não está no nível espiritual. Não é porque está na igreja que vai partilhar de coisas espirituais. Eu vou repetir, não é porque está na igreja que vai partilhar de coisas espirituais. Às vezes alguém tem frequentado mais a igreja do que você, tem participado de eventos, mas talvez não está tão espiritual quanto você. Aquilo que você tem estudado, aquilo que você tem comido. Então você vai falar de uma coisa para ela, ela vai falar: eu não sei, nunca ouvi falar disso. Uma vez Deus falou para Moisés, o povo estava murmurando, reclamando. Deus disse para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, dá licença, eu vou descer fogo do céu e acaba com tudo. Moisés falou: peraí, você está muito nervoso, vamos com calma, deixa eu tentar de novo. Abraão falou com Deus: olha, meu sobrinho está lá em Sodoma e Gomorra, lá está uma bagunça, pode ficar tranquilo, Abraão, pode achar que eu vou descer e fogo lá e mato todo mundo. Não, mas peraí, salva meu sobrinho primeiro. Então com Deus não tem conversa. E quanto mais intimidade você tem, você fala: pai, estou precisando de tal coisa, o pai na hora faz. E aí decidiu que depois de Israel desagradar tanto a Deus, Deus falou assim: quer saber? Eu não vou acabar só com Israel não, eu vou acabar com o mundo todo. E era pior que na época de Noé, ia acabar de novo e com tudo, e não sobrar ninguém. Apocalipse 21, o apóstolo João diz assim, ó: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Olha o que João está vendo. João está contemplando o fim das coisas, e ele está dizendo: não é só o que os profetas falavam,
De fato, eu estou vendo que o céu e a terra vão se juntar. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. E eles lhe enxugará os olhos, toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Agora, Isaías está dizendo que Deus virá com uma ira que vai destruir tudo, mas João está vendo o céu e terra junto, e Deus chamando o povo de filho. Opa, alguém interferiu nessa história para mudar isso. Quem? Efésios 1:10. O apóstolo Paulo tem a resposta. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo está dizendo: céu e terra vão se juntar, e a ira do meu Pai não caiu sobre vocês, sabe por quê? Por causa de mim. Por causa de mim. Então, com uma mão, Jesus segurou a ira de Deus, com outra mão Ele está estendendo para mim e para você. É a última chance que você tem. Jesus, Ele é a última opção da graça de Deus, em demonstrar o seu amor. Deus já fez de tudo, já desceu pão do céu, água da pedra, trouxe carne na boca dos passarinhos, pensa, guiou o povo na nuvem na hora que estava calor, guiou o povo com fogo na hora que estava frio, escondeu o povo, tudo que você imaginar Deus já fez, e o povo não estava satisfeito, contente. Então Deus falou: quer saber, eu vou descer, porque quem sabe assim, eles acreditam em mim, e parem de murmurar, e parem de reclamar, e parem de questionar. Se o tempo que as pessoas usassem, que elas usam para reclamar, questionar, julgar, condenar, elas usassem para ter disciplina, submissão, obediência e gratidão, elas chegariam aonde Deus quer. Então Paulo está dizendo assim, é por causa de Cristo. Se nós estamos aqui, é por causa de Cristo. O que a palavra diz? Que nós já estávamos como ovelhas ao matador, não tinha jeito. O nosso destino final era o inferno. Porque Deus era mau? Porque Deus é mau? Não, porque o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Mas nós negligenciamos a Deus. Nós somos uma geração pior do que Judas. Sabia disso? Porque Judas trocou Jesus por 30 moedas. Mas hoje nós trocamos Jesus por um momento. Nós trocamos um Jesus por uma mágoa, por um acontecimento. Trocamos o Jesus por uma data. Hoje é uma data especial, hoje é aniversário do meu pai, não dá para ir no culto. Você trocou Jesus. Mas você não pode ser tão radical assim. Se for a data do aniversário do seu pai, no dia do seu trabalho,
Você falta o trabalho? Não, você vai ligar para o seu pai do trabalho: pai, hoje eu estou saindo mais tarde, mas é que eu não posso faltar no serviço. É porque o seu Deus é o dinheiro, não é Deus de Israel. Então, depois dessa chance que nós temos hoje, de nos reconciliarmos com Deus por meio de Jesus, não teremos mais chance. Você entende o que eu estou dizendo? As pessoas dizem amar a Deus. Eu amo a Deus. E é isso que Jesus falava. Vocês falam com a boca aquilo que o coração está longe de mim. O coração está longe. O coração está longe. Você quer saber se de fato uma pessoa ama a Deus? Põe ela à prova. Ou ministra um culto aonde só tem a palavra, mais nada. Se a palavra para ela não for suficiente, ela não ama a Deus. Porque é a mesma coisa de eu ser casado e eu precisar que a minha esposa fique se adornando para eu amá-la. Colocar apetrecho nela. Se você não passar um batom, eu não fico com você. Se você não passar uma escova no cabelo, eu não fico com você. Mas a mulher tem que se cuidar. Sim. Mas a igreja hoje não é a noiva que Cristo está procurando. A igreja hoje virou uma prostituta onde todos vão para usá-la e elas têm que estar adornadas como eu quero. Então, se não eu tiver com muito calor e não tiver um ar condicionado para mim nessa igreja, eu procuro outra. Ele não quer a noiva de Jesus. Ele não quer ser a noiva de Jesus. Não. As pessoas não estão procurando uma igreja que ela se adequa de acordo com a ministração, não. Elas estão procurando uma igreja onde o ambiente supre as necessidades dela. Será que essa igreja tem o conforto que eu quero? Será que me serve da maneira que eu preciso? Será que as pessoas tratam do jeito que eu gostaria de ser tratado? Então o que acontece? Acontece que cada vez mais líderes estão se voltando para atender a necessidade das pessoas, porque se você não atende a necessidade das pessoas, as pessoas não se interessam em vir para a igreja. Então quanto mais eu atendo a necessidade do povo, mais o povo se interessa para vir. E o que acaba acontecendo comigo? Eu acabo me corrompendo para atender a necessidade do povo e não fazer a vontade de Deus. Porque uma vez que eu faço a vontade de Deus, eu desagrado o povo. Amém? Moisés estava com 3 milhões de pessoas. Minha igreja é bombando. Quanto você tem? 1.000 pessoas? 10 mil? Ele tinha 3 milhões seguindo ele. Quando Deus falou com ele, ninguém quis. Todo mundo falou: vamos fazer o bezerro. A gente quer bezerro. 3 milhões seguindo ele. Ninguém quis. Só Josué. Só Josué. Então de 3 milhões só tinha um andando com Moisés. Poxa, se eu tenho um lugar para 100 pessoas e tiver 4, 5, tô bem pra caramba. Não é isso? Senão não fica atrativo. As pessoas precisam de atração. Atração.
Então nós entendemos que céu e terra se juntam quando Deus fala, e Deus está trazendo a memória, para que você compreenda que essa palavra, hoje, na tua vida, olha para a situação que você está vivendo hoje, para a dificuldade, enxerga ela aí. Deus está dizendo, hoje eu mandei parar céu e terra, para essa palavra ser uma semente que vai mudar a tua história. Você sabia que Deus para o sol, a lua, a terra, se Ele quiser, só por sua causa? Josué estava na batalha, não ia dar tempo, ia escurecer, os inimigos iam fugir. No meio daquela correria, ele atrás dos inimigos com a espada, ele parou, olhou para o céu e falou, Deus, todo mundo olhou e falou, Josué, estão fugindo. Josué falou, peraí, não adianta eu ficar correndo com a força do meu braço. Eu vou recorrer para aquele que tem a solução. Deus, eu preciso vencer os inimigos, só que não vai dar tempo. Como que a gente faz? Tem hora que você não vai saber como você vai fazer. Por isso que você tem que ter a humildade, a hombridade de pedir, porque Ele tem a solução para você daquilo que você não enxerga. Deus falou para Josué, fica tranquilo, Josué, eu vou parar o sol e a lua, vai ficar dia, até você conseguir matar todos os inimigos, depois eu transformo em noite. Talvez aquele dia durou 25 horas, Deus prolongou o dia só por causa de um homem. Às vezes você está trabalhando, você está fazendo, de repente, Deus, como que eu vou fazer? De repente alguém bate na porta, alô? Poxa, eu estou cheio de coisa para fazer, alguém batendo na minha porta aqui para falar de Deus, para falar, não estou entendendo nada, você não está entendendo mesmo. Deus, Ele mandou parar, porque Ele está dizendo que está te dando tempo. A maior riqueza que nós temos é o tempo. Então nós entendemos aqui, céu e terra parou. E agora, verso 2, que o meu ensinamento goteje como a chuva, e as minhas palavras destilem como brando orvalho. Qual é a diferença de ensinamento e palavra? Nós nunca poderemos receber a palavra de Deus sem primeiro receber o ensinamento. O ensinamento você aprende por ouvir, a palavra você aprende por observar. Mas a fé não vem pelo ouvir e ouvir da palavra, a fé vem pelo ouvir, o ensinamento, e ouvir da palavra, ver. Por quê? Porque a palavra é um verbo que se move. Se eu ficar só ouvindo, eu não vou saber onde está indo, eu preciso visualizar, enxergar, para eu poder replicar o que eu vi Ele fazendo. Replicar o que eu vi Ele fazendo. Replicar viu o que Ele fazendo, viu o que o Pai fazendo. Não é o Pai estica o braço, você estica o braço. No primeiro momento até pode ser, mas pode ser que aconteça que o Pai esteja sentado e você esteja trabalhando. Alguém vai falar, não, mas você não está fazendo igual o Pai. Você vai falar, sim, porque uma vez eu estava sentado enquanto meu Pai trabalhava, agora meu Pai descansa para eu trabalhar. Então que o meu ensinamento, Deus está dizendo, goteje como a chuva. Então ensinamento, conhecimento, tem que ser todos os dias um pouquinho, é igual conta-gota. Mas para isso você tem que ouvir, inclinar. Então o fato de questionar, o fato de duvidar, o fato de não confiar, não acreditar,
dificulta o ensinamento, o aprendizado. O verdadeiro coração de um aprendiz, ele não tem tempo nem para questionar. O verdadeiro coração de um aprendiz, ele está o tempo todo curvado, tentando assimilar no seu espírito o que foi lhe dado. Porque se você tentar assimilar o que você recebeu, você não consegue nem assimilar e nem executar. Por quê? Porque a assimilação e a compreensão não vem no racional, vem no espiritual, e não é na hora que você quer, é no processo que você percorre. Então, à medida que você vai vivendo, avançando na sua vida, você vai aprendendo aquilo que foi lhe ensinado lá atrás. Você vai falar: nossa, meu pai me ensinou isso um dia, faz sentido. Nossa, eu estou passando por isso, agora eu estou lembrando daquele ensinamento. Então, o tempo que o verdadeiro coração, guarda o que eu estou dizendo, o verdadeiro coração de um aprendiz, de um verdadeiro adorador, ele não tem tempo nem para questionar, para olhar para o lado, nem para olhar para o irmão. Se o irmão está fazendo certo ou errado, ele não tem tempo para isso, porque ele está tão focado naquilo que ele precisa fazer, daquilo que ele precisa se tornar, que se ele perder o tempo em tentar olhar, julgar, apontar ou até entender, ele não consegue ser. Não é, você fala assim: não, mas eu não posso, não é uma obediência cega, sem entender. Às vezes eu vejo alguns preletores falando isso. Não, nós somos seres pensantes, não é uma obediência cega. Meu amado, não é no racional. Esquece, não é no racional. Você vai ficar tentando entender como que alguém gospe no chão, faz lodo com a saliva e põe no olho. Para que você vai tentar entender? O cara já está enxergando e já está vivendo, você está tentando entender. Não, mas espera aí, eu quero ver o elemento que ele usou, por que ele cuspiu, como que ele fez, qual é a composição química que... O cara já está evangelizando e curando o outro, dizendo: ó, eu estava cego, agora eu enxergo. Os fariseus vão dizer assim: não, espera aí, você era cego mesmo, por cego de nascença, né? Chama os seus pais. Mas como que você voltou a enxergar? Não, eu estava com um homem, o homem passou coisa, mandou lavar no tanque. Mas como é que foi mesmo? 4 vezes eles perguntaram. 4 vezes. Porque eles... O cego falou assim: ó, espera aí, eu estou achando que vocês estão querendo ser discípulo dele, não é possível. E eles quiseram a morte. Falou: não, como assim você é cego, quer nos dar lição? Você era cego, quer nos dar lição? Chama seus pais aí. Para mim, você não precisa concordar comigo, eu nem quero que você concorde comigo. Olha, para mim um coração de um aprendiz é obediência cega, sim. Porque se o meu pai, a minha mãe falou para eu fazer tal coisa, é meu pai e minha mãe. Eles podem estar errados. Eu aprendi uma frase com meu pai espiritual, né? O pai, ele nunca erra, ele só falha. Se meu pai mandou fazer, eu vou fazer. Agora, obviamente que se você tem um líder, você tem que questionar, é um líder. Estou falando de pai e filho. Estou falando de mestre e aprendiz. É outro nível de conversa. Não sei se vocês estão preparados para essa conversa ainda. Vocês querem falar de líder e liderado? Aí sim. Aí você tem que questionar, perguntar, tirar as dúvidas. Está falando de pai e filho, mestre e aprendiz? O aprendiz só ouve. Às vezes ele nem entende, mas ele é com o tempo. Mas ele quer o tempo todo ouvir, porque o ensinamento vem pelo ouvir. Que o meu ensinamento goteje como a chuva, devagar. Não adianta você querer comer muito, você não está nem usando o que você absorveu pouco. Olha aqui, meus amados, se não der tempo de terminar essa palavra hoje,
Eu vou colocar essa palavra como parte 1 e depois eu coloco como parte 2, porque tem bastante capítulo pela frente. Eu não vou correr não, senão vai atrapalhar minha cabeça. Minha cabeça já não é legal. Olha aqui. O coração de um aprendiz, ele está o tempo todo reclinado em aprender, humilde em aprender, sabe? Sem prepotência, sem pré-julgamentos. Ele está o tempo todo, se ele faz pergunta, ele até faz em cima daquilo que vai agradar o coração do mestre. Ele nunca faz perguntas pessoais, sempre perguntas que vai elevar o nível da conversa. Então, quanto mais alto o aprendiz vai chegando no nível, mais inclinado ele fica e não deixa de fazer. Mas tem que ser diariamente, todo dia um pouquinho de ensinamento, todo dia, que o meu ensinamento goteje como a chuva. E aí sim, por quê? Porque todo dia você está regando, a terra ela está preparada agora para plantar. Não adianta você rega. Tem gente que vem um mês no culto, certinho, passa outro mês, some. Tudo que você ouviu um mês, você pegou e jogou no lixo. É isso, pega a planta, rega ela um mês, no outro mês fala, vou regar não. Nossa, por que morreu? Por que minha casa está desse jeito? Ora por mim, pastor. Pede para pastor orar. Eu não posso perder o tempo, filho. Desculpa. Eu estou muito focado para ficar perdendo tempo com quem não quer perder tempo em aprender. Ora por mim, ora por mim. Você acha que a oração é uma mágica que vai mudar você? Se você não aplicar o que você aprende, esquece. Mas eu acho que eu estou com um demônio. Tá assim. Só pode ser demônio mesmo, não é possível. Ó, aí está regada a terra. Você está preparado agora o quê? Para receber a palavra. E a palavra é um ensinamento? A palavra é um verbo que caminha. Destilem como um brando orvalho, ou seja, separa e crie condensação. O que é o orvalho? O orvalho, ele é o oposto do vapor. Quando evapora, as gotículas de água não sobem e se desfaz. O orvalho, essas gotículas, elas se condensam e fica aquelas bolinhas de água. Sabe pela manhã que você vê a plantinha, ela está pesadinha, cheia de bolinha de água, aquilo é orvalho. Olha que bonitinho. Não sabia, então, aprendeu. Orvalho, aqui nós é cultura também, está pensando aqui. Ó, a plantinha fica todas aquelas bolinhas de água, condensou. Ele está dizendo que as palavras, depois que você aprendeu a ter um coração de aprendiz, quando vier a palavra de Deus e entrar dentro de você, vai condensar, vai ficar grudado, as bolinhas, a palavra vai grudar, não vai sair mais, não vai entrar por aqui e sair por aqui, vai permanecer, você não vai esquecer, você vai trabalhar, você está com a palavra. Você vai dormir, você está com a palavra. Você acorda, você está com a palavra. Você toma um café, você está com a palavra. Você passa uma luta, está com a palavra. Alguém te afronta, você está com a palavra. Você passa dificuldade, está com a palavra. Quebra o seu carro, você está com a palavra. Você fala, não vai tirar isso aqui de mim não. Está grudado. Como a chuva suave sobre a relva que viceja. O que é a relva? É aquele matinho que está nascendo, curtinho. Deus está dizendo assim, quando condensa, vai condensar num crescimento tão sólido, que ainda que seja pouco, uma relva que viceja, vai crescer com força. Você está entendendo? Viceja significa um crescimento com força. Então se você tem um coração de aprendiz,
A palavra vai começar a entrar, ela vai condensar e vai fixar. A partir do momento que fixar, ainda que você esteja no começo, vai ter um crescimento saudável e forte. Como a garoa revigorante para as plantas verdejantes, ou seja, isso vai te trazer o quê? Refrigério. Então você pode passar pela luta que for, a palavra está guardada. Você tem acesso. Você tem acesso. Jesus está dizendo: aquele que guarda os meus mandamentos e as minhas palavras, este é o que me ouve, este é o que me ama e será amado do meu Pai. Você não fica desesperado, passou a dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro pastor agora, eu vou... Não. Você pode solicitar ajuda, deve, mas olha, naquele exato momento, você acessa o seu HD. Tem uma palavra aqui que foi liberada lá. Mas por que na hora da dificuldade você não consegue acessar e colocar em prática a palavra? O problema está na palavra? Não, o problema está no coração de aprendiz, do ensinamento. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Porque a partir do momento que eu tenho um coração de aprendiz, eu consigo ter uma terra apropriada para ser regada pela palavra. Aleluia? Então, céu e terra se conectam, param. Deus está trazendo a memória, está te lembrando que Ele tem uma promessa para você, e Ele está disposto a começar uma nova história com você hoje, dizendo: vamos fazer o seguinte, tem um coração ensinável, que eu vou fazer com que as minhas palavras penetrem em você, a ponto de você crescer a partir de hoje da forma certa. E isso vai te trazer um refrigério que vai refrescar a tua vida como um todo. Você vai falar: cara, meu casamento melhorou, as minhas finanças melhoraram, a minha vida espiritual melhorou, tudo. Trouxe um refrigério. Mas comece com o coração de aprendiz. Então Deus está parando tudo, para fazer você entender isso essa noite. Você crê no que eu estou dizendo? Você crê que o que eu estou falando hoje, Deus parou até uma estrela para ouvir? Ah não, mas não é para tanto, né? Não, você não creu. Você tem que acreditar no que eu estou dizendo. É que não tem como eu pegar uma estrela agora lá e mostrar para você, ó. Tá aqui, ó. Tá paradinha. Você perguntar para ela: por que você está parada? Estou ouvindo a palavra. Agora, por que vem esse orvalho? Por que Deus Ele quer esse orvalho da manhã? O que Ele quer com esse orvalho da manhã? Ele quer trazer memória, Ele quer começar algo novo com você, mas Ele quer algo mais que isso. Quando você achar que você entendeu o que Deus quer com você, esquece. Ele quer além. E você pensa na maior surpresa que você poderia receber. O que seria a maior surpresa para você? Deus tem mais. Você não está entendendo. Quando que você ia ter criatividade? Você tem a cabeça criativa? Eu tenho a cabeça muito criativa. A minha esposa, ela é mais racional nessa parte. Eu não consigo, tem coisas que para ela é simples, para mim é muito difícil. Em contrapartida, tem coisas que para mim é fácil, para ela é muito difícil. Mas quando que você ia ter uma criatividade de fazer uma fruta verde por fora? Você fala assim, ó, é verde. Pega a melancia. Quando que você vai falar que é vermelho por dentro? Quando que você vai adivinhar? Não é? Pega um kiwi, marrom por fora, peludo. Você vai cortar e é verde por dentro? Não é? É curioso? Como que Deus ele pensa uma coisa dessa? Às vezes eu fico olhando a fruta e falo, cara, de onde que ele tirou isso? Porque nem eu ia bolar um negócio desse. E você come, a melancia é docinho, o outro é azedo.
Cada um tem um sabor, cada um tem um jeito, e não tem uma fruta igual a outra. A mesma coisa somos nós. Você pega um desenhista, fala assim, desenha para mim 100 rostos diferentes, ele desenha 200, mas vai chegar uma hora que vai faltar para ele criatividade de desenhar um outro rosto. Deus consegue. Pode até parecer, mas não é igual. Fala, cara, como é que você consegue fazer esse rosto? Então o que Deus quer conosco? Salmo 35, pois a sua fúria dura um só instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto, o choro, pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Como assim, a noite e o dia? Porque todo nascimento do sol, toda vez que o sol nasce, tem um portal que está aberto. Toda noite Deus recolhe as orações, quando o dia se inicia da meia-noite, e quando o dia começa mesmo, no nascer do sol, é quando Deus começa a estabelecer todos os decretos que foi liberado à noite. Quando é à noite, você foi dormir à noite, Ele recolhe, os anjos recolhem todas as orações e leva. Quando chega de manhã no nascer do sol, é a hora que Deus desce e executa as orações. Por isso Ele está dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, no nascer do sol de manhã, tem uma resposta. Você está entendendo? Você vai acordar amanhã com uma resposta. Você toma posse do que eu estou dizendo? Amanhã você vai acordar com uma resposta de Deus. Vai nascer um sol diferente para você. E o que era para ser trevas, o que era para ser luta, você vai receber uma notícia dizendo, olha, tem novidade de vida para ti. Amém? Amanhã você vai acordar com uma resposta do céu. Uou. Êxodo 16. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel, e chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne, e podíamos comer com pão com fartura. Evidentemente, nos trouxesse a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Olha o povo dizendo aqui, era melhor a gente morrer no Egito mesmo, porque pelo menos a gente estava com a panela cheia de carne. Meu Deus do céu. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia. Olha que bênção. Eu reclamo, Deus atende. Viu? Eu reclamei, Deus atendeu. Eu reclamei, e agora Deus vai me atender, então eu vou reclamar. E Deus falou: eu vou atender esse povo, eu vou trazer pão do céu, vírgula, a fim de que eu o ponha à prova para ver se andam ou não na minha lei. Você colocou Deus à prova? Ele vai te responder, só que Ele vai te colocar à prova também. Você murmurou? Reclamou? Ele vai vir com a prova. Por quê? Porque quem vai determinar se aquilo que Deus dá é bênção ou maldição
é a sua gratidão ou murmuração? Entendeu? Quem vai determinar se é bênção ou maldição é a tua gratidão ou murmuração. Verso 5: porém no sexto dia trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão ademoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor que vos fez sair da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para reclamais contra nós? Olha aqui, Moisés e Arão era só um servo de Deus, era só um mensageiro. Por que está reclamando para mim? Você está murmurando para mim? Reclama para ele. Moisés e Arão estão falando assim: por que vocês estão reclamando para mim? É a mesma coisa, eu estou aqui para entregar a palavra. Alguém chega para mim e começa a falar: não, mas reclama para ele, não reclama comigo. Eu não tenho culpa disso não. Eu só sou um porta-voz. Disse mais Moisés: o Senhor vos dará essa tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos, não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. Olha o que ele disse: se vocês se levantarem contra mim, se vocês começarem a murmurar contra mim, deixa eu deixar algo claro aqui para vocês: vai subir. Vai subir. Por quê? Porque eu só sou um porta-voz, e se você está reclamando do que eu estou falando, a sua murmuração é contra o Senhor. Olha o perigo. Então disse Moisés a Arão: dizei a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. Por que Deus ia colocar a prova dando pão? Fala, pão. O que é o pão? O pão é a palavra. Só que a palavra, como uma espada, ou ela te sara, ou ela te lapida, ou ela te mata. Volta lá, lembra o coração aprendiz? Na mesa dos 12. Lembra na mesa dos 12? Ó, vocês estão vendo que hoje é ceia. Jesus partiu o pão. Como que foi revelado Satanás no coração de Judas? João falou assim, Pedro deu uma cutucada no João, falou: João, pergunta aí pro mestre aí, pro pai, quem que vai trair? João estava do lado, aí ele foi e deitou a cabeça no colo do mestre, e falou: Senhor, o Senhor pode falar quem que vai nos trair? Jesus falou assim: aquele que pegar do pão, primeiro é o que vai nos trair. Entenda que o pão revelou Satanás no coração. Agora o pão era o corpo de Cristo. Então você não ia comer? Você não vai comer? Então o que determina, o que define se é bênção ou maldição, é como está inclinado o seu coração. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, então é isso que eles viram a glória, desceu no deserto, e o Senhor falou a Moisés afirmando: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, diz ele, pois que ao crepúsculo comereis carne, ou seja, no pôr do sol vocês vão comer carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Por que não ao contrário? Porque todo nascimento precisa ser enraizado na palavra. A carne, quando você come, a carne ela é mais saborosa que o pão.
Você degusta, não é assim? Mas o que te sustenta é o pão. Não, mas a carne me sustenta mais quando eu como. Não, eu estou dizendo, pela manhã, você consegue comer um bife? Não, você gosta de comer um pãozinho, não é? Tomar um café. Você acabou de acordar, você aguenta comer uma carne pesada? Você passa até mal. Eu sei que você consegue, mas estou dizendo, você acabou de levantar da cama, você comeu um bife? Tem uns aqui que é meio de morder de fome. Se eu falar duvidar, eu come até 2 bifes, né? Mas você vai comer um pãozinho mais saudável. Os mais diet aí vai comer um pão, como é que é? Integral. Eu não como pão, é só integral. Mas tá bom, bebezão. Ó, integral para você então, tá bom? Eu tô comendo integral ali, é mais saudável de manhã. Seu corpo está acordando. Então Deus está dizendo assim, todo crescimento, para ele ser saudável, precisa ter raízes sólidas. Tem que ser na palavra. De manhã vos fartareis de pão e saberei que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde apareceu um grande bando de codornas, passarinho. Eram tantas aves que cobriam o acampamento inteiro. Ou seja, os bichinhos trouxeram carne. Olha, como que o passarinho vai trazer carne no bico e não vai comer? Não é curioso? Trazer a carne para você comer. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caiu, então, lembra, as gotinhas ficou ali, aí evaporou essas gotinhas, só que elas não sumiram. Saiu uma camada por de cima daquela gotinha e ficou, e havia uma camada, e quando evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes a geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Então, o maná, esse orvalho, depois que evaporou, era parecido como semente de coentro. Então você pegava um bocado assim, enchia a mão, sabe? De semente assim, era um pão. Pegava um punhado assim, uma coisa de comer um pão. Assim os israelitas observaram tudo aquilo e começaram a questionar uns aos outros. O que é isso? Porque maná significa, o que é isso? Sabia? Em hebraico, maná significa, o que é isso? Fala, o que é isso? Deus está dizendo que Ele tem algo preparado para ti tão grande, que você vai olhar e vai falar, o que é isso? É para mim mesmo? Sabe quando você passa por tanta luta, dor, sofrimento, que alguém chega com uma bênção na tua vida, você fala, será que é para mim mesmo? Você começa até a duvidar da bênção, porque é só paulada, é só chicotada, é só decepção, é só frustração, é só rejeição, que quando alguém chega com uma boa notícia, você até duvida se é de Deus. Deus está dizendo, é para você, é para você. Que é isso? Pois não sabia do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou Moisés, isso é o pão que Yahvé vos deu para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena, cada chefe de família colha dele quanto baste para comer. Um homer, que é um jarro. Meu Deus do céu, aqui daria uma pregação que você não tem noção. Se fosse falar do que é o homer desse jarro. Não, mas é muito espiritual, teria que ser um estudo. Enfim. Meu Deus do céu. Traz, pai. Cadê minha esposa para trazer o para a terra aqui? Para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhe foi orientado e recolheram uns mais, outros menos. Então cada um pegava o que queria. Quanto que você aguenta comer? Aguento comer 1 quilo. Podia pegar. Eu aguento comer 500 gramas. Você pegava. Cada um pegava o quanto aguentava. Quando mediram com o homer, em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito, não teve demais. E também não faltou nada para o que havia recolhido pouco. Ou seja, cada um comeu
o quanto aguentava. Cada um acabou colhendo na medida certa o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. E sabe o que o povo fez? Obedeceu. Só que não. Mas eles não deram ouvidos a Moisés. E alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Medo de faltar. Fala, medo de faltar. Ah, mas eu tenho fé. Mas você está com medo de faltar? Que fé é essa? Você tem medo de faltar? Você quer dar uma oferta para Deus, mas você está com medo de faltar? Isso não é fé. Por que eles guardaram medo de faltar? Ei, não tenha medo de faltar. Se você é fiel, não vai faltar. A palavra vai dizer que você não vai ver um justo mendigar o pão. Sabe por que você está mendigando? Porque você não está confiando. Falta confiança, falta fé. E talvez essas lutas que você passou é para adquirir fé. Porque quando você deposita mais fé, é quando não te falta. Entende? Olha o medo deles. Tudo bem, nós comemos hoje, enchemos a barriga, foi até gostoso, mas amanhã vai faltar, vou guardar. O profeta falou, não guarda. Ah, mas o Moisés não está bem da cabeça não. Não deram ouvido para Moisés. Sabe o que aconteceu com aquele alimento? Criou bicho e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. Olha para mim, aquilo que é da parte do Senhor, e você toca, você guarda, vai criar bicho. Você pode mentir para todo mundo. Você pode negligenciar no teu dízimo, na tua oferta, na tua primícia. Você ganha R$1.000, o teu dízimo tem que ser quanto? 100. Se você ganha 2.000, o seu dízimo é 200. Se você ganha 3.000, o seu dízimo é 300. Ah, mas eu vou dar só R$50, eu ganho 3.000, vou dar só R$50. Deus conhece meu coração. Sabe o que vai acontecer com o resto? Vai criar bicho e você vai perder. Porque era de Deus. Você quis reter por medo de faltar. É aí que vai faltar. Então eles colhiam, portanto, esse alimento manhã após amanhã. Cada um pegava o quanto podia comer. Quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia colheram pão em dobro, 2 jarros por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar-se a Moisés. E ele esclareceu: eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia de repouso sagrado, Shabá, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserem assar esse alimento no forno, assado, e o que desejar cozer em água, cozeio, mas tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã do sábado. Então, quando eles obedeceram o profeta, agora eles podiam encher 2 jarros. Olha, a obediência multiplica. A obediência faz multiplicar. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem criou qualquer bicho aí. É só obedecer, é só ouvir e fazer. Qual a dificuldade nisso? Então ordenou Moisés: comei hoje, porque este é o dia do Shabat, sábado do Senhor, e portanto não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. Ou seja, Deus respeita os princípios. Até a terra, o solo obedece. Nem a terra aceita quando Deus quer descansar. Às vezes é necessário você, olha o que Deus está falando aqui agora, hein? Você que é empreendedor,
você que trabalha, para um dia no seu estabelecimento e busca a presença lá dentro. Estou falando palavra, a palavra está vindo rema agora. Estou falando debaixo de unção espiritual. Para tudo. Olha que engraçado que Deus falou isso no começo. Lembra do sol, da lua? Deus está falando aqui, ó. Para um dia. Você fala, mas eu não vou produzir. Olha para mim. Deus está dizendo que se você fizer isso, no outro dia você vai produzir 2 vezes mais. Você vai falar, não, mas eu vou parar fim de semana. Não, fim de semana já é para você parar mesmo. É para você parar num dia que você produz. Para você colocar toda a confiança no Senhor e consagrar aquele dia a Deus. Até a terra vai parar. Entenda, o ambiente daquele lugar vai entender o que você fez. Sabe que as coisas vão convergir para multiplicação. 6 dias o recolhereis, mas no 7º é Shabat. Não encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia, saíram alguns do povo para colher, porém de fato não acharam. E mesmo assim, o povo saiu. Moisés falou que não ia encontrar. O povo foi procurar. Então ademoestou o Senhor a Moisés: até quando este povo recusa a obedecer os meus mandamentos, as minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, e por isso vos dará o 6º dia pão por 2 dias. Olha aí. Deus está entregando uma chave hoje aqui, hein? Cada pessoa fica onde está, ninguém deve sair da sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia, e a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro, olha aí, ó, falei para vocês, e tinha gosto de bolo de mel. A tua multiplicação vai te trazer um sabor agradável. Disse Moisés: foi isso que o Senhor ordenou: enchei deste alimento um jarro equivalente a 1 homer, a fim de conservá-lo para as vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Olha que curioso, se você guardasse o pão para o outro dia, juntava bicho, mas se fosse para você guardar para a próxima geração, não juntava. Como pode? Porque aquilo que você retém para você não presta, mas aquilo que você deixa como legado perdura, tem validade eterna. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros, e encha-o de maná e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para os nossos descendentes. Você quer que algo fique para a tua geração? Guarda no Eterno. Você está construindo algo para os teus filhos? Guarda no Senhor. Nunca vai perder. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos. 40 significa tempo de transição. Deus está dizendo que Ele tem um alimento para ti, que vai fazer você passar por essa transição. Hoje Ele parou essa noite para trazer essa palavra, dizendo para você ter um coração aprendiz, para que a palavra fique em você, e que ao amanhecer, ao acordar, você vai conseguir transicionar, sendo alimentado da forma correta. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E 1 homer, um jarro, equivalia a 10ª parte da efa. Efa era a medição. Ou seja, até o que Deus dava era a 10ª parte. Deus tirava até o dízimo para dar o maná para eles,
Por que que você então não tira o dízimo? Se Deus tirava o dízimo. Deus repartia o que era do céu com você. Sendo que tudo aquilo que você tem, eu tenho, pertence a Ele. E você, mas o dízimo é do Antigo Testamento. Você fica ouvindo gente que fica usando de pretexto para corromper os princípios. Para com isso. Até quando você vai negligenciar princípios? Então eu vou usar uma passagem do Novo Testamento para você ver Jesus falando sobre o dízimo. Aí vai ter gente que fala assim, no Novo Testamento não tem passagem sobre dízimo. Mateus 23, 23. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, por que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidados dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé? Então, Jesus está dizendo que mais importante do que o dízimo é a justiça, a misericórdia e a fé. Agora, se esses três são mais importantes que o dízimo, uma pessoa que não consegue dar o dízimo certo ou nem dá, esses três ela nem pratica. Porque se o dízimo é o básico, ponto. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Jesus está dizendo, vocês devem praticar esses e também o dízimo. Está aí, Jesus está falando. Quer uma passagem do Novo Testamento? Está escrito aí. Porque às vezes você vai falar para algumas pessoas, ela fala assim, mas isso é na época que tinha o templo. Mas e agora, Jesus falando? Então Deus estava repartindo conosco. Deus estava repartindo comigo e com você uma parte do céu. Então quando Ele mandou o maná, Ele estava repartindo uma parte. Quando Ele mandava a carne, Ele estava repartindo uma parte. Quando Ele entregava algo vindo do céu, Ele estava repartindo uma parte. Mas o povo nunca agradeceu. Por quê? Porque são ingratos. Jesus cura 10 leprosos, só um volta para agradecer. Chegou uma hora que o povo reclamou tanto, e falavam, é fácil o Senhor falar daí, o Senhor está no céu, eu estou na terra. Que Ele decidiu descer. Paulo vai dizer que tudo é por causa de Cristo. Então numa conversa, e o último capítulo que eu leio hoje, dessa noite, gostaria de poder falar mais, mas já passou de 1 hora, né? Em João capítulo 6, verso 31, Jesus agora ele vai explicar o que é o orvalho da manhã. Palavras da boca agora de Jesus. João 6, 31. Olha esse relato que o apóstolo João escreve, vendo o mestre falar. Nossos pais, aqui os religiosos, os fariseus, falam para Jesus, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus, em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai, quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus falou, espera aí,
Vocês estão falando que Moisés deu para vocês o pão? Vamos só refrescar a memória? Então vamos, beleza, vocês estão falando de história, vamos falar de história. Quem deu para vocês o pão não foi Moisés, foi o meu pai. Ok? O meu pai repartiu com vocês o que ele tinha no céu. 10ª parte. E vocês estão reclamando de dar. Mas não o bastante, o meu pai ensinou para vocês como se deve ofertar. Sabe o que ele fez? Verso 33. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhe. Olha isso. Então vocês querem esse pão? Vocês estão dizendo agora que vocês querem, não é só a 10ª parte, você quer tudo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Então Jesus disse para eles: olha para mim, vocês pediram, o meu pai deu a vocês. Meu pai abriu mão de tudo por amor, e ele me deu a vocês. Ele me deu. Vocês estão dizendo que seguem isso, fazem aquilo? Vossos pais se fartaram de comida? Mas eu vim aqui para dizer para vocês que desse pão que vocês comerem, desse pão, olha para mim, desse pão que vocês comerem, vocês nunca mais terão fome. Vocês não precisarão ficar correndo atrás, porque a cada manhã, a cada dia que se renova as forças dentro de você, vai ser como o orvalho, que estão fixados aí dentro. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Que agora os mandamentos não estão escritos mais em tábuas de pedra, mas foi escrito no teu coração. Ou seja, está aí dentro, tudo isso aqui foi enxertado dentro de nós, por meio do pão da vida. Ele é o orvalho da manhã. Cristo é o orvalho da manhã. Só que parece que o conceito de Jesus e Cristo é um homem que morreu na cruz. Há ainda o entendimento de pessoas que falam: eu sei que Deus está no meu coração. Deus mora no meu coração. Essa pessoa nem sabe o que ela está falando. Ela não tem dimensão do que é isso. Se você entrasse diante da arca da aliança, eu precisava encerrar, mas Deus está mandando, eu preciso continuar. Se você entrasse diante da arca da aliança errado, você morria. Não era todo mundo que podia entrar. O sacerdote, o sumo sacerdote, só poderia entrar uma vez por ano. Tinha que ser todo adornado, todo preparado. Um ano inteiro ele se preparava. Um ano inteiro se preparava. Olha a história de Esther. Se preparou um ano todo se perfumando, se banhando, para se apresentar diante do rei. Um ano para entrar na presença do rei. Aí a pessoa falta 2, 3 cultos, quer vir no culto, só domingo, não se enche de Deus nenhum dia na semana, e acha que vai sair daqui com a vida transformada. Aí não tem pastor que resolve o seu problema mesmo, filho. Não tem. Todo aquele que verdadeiramente acessa o orvalho da manhã, ele tem suprimento para o resto da sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Você vai ter comida para o resto da sua vida. O mundo pode perecer, pode faltar alimento, você tem alimento na sua casa.
Alguém chegou para mim um dia, eu estou encerrando agora. Mas você falou que precisava, é que tu tinha que falar da arca. Alguém falou para mim assim, olha, eu estou fazendo estoque de alimento, porque tem negócio de guerra, vai faltar alimento, você tem que fazer estoque de alimento. Eu falei, hã? Tu tem que se preparar, pô. Eu falei, não preciso não. Eu já tenho bastante estoque. Você está guardando? Falei, eu tenho guardado já. Aonde? Falei, então, é um lugar bem grande. Você comprou um lugar, você tem guarda? Falei, mas você pode falar? Então, eu não posso falar, segredo. Olha, pega a fábrica, pega campo, pega sei lá, é mais. É muita comida. Não precisa me preocupar, não. Quem tem o orvalho da manhã, tem comida para o resto da vida. Escute a pregação Derek Price. É meu xará, né? Tinha que ser. Sobre jejum. Vê o que esse homem fala quando passou na guerra, enfrentou a guerra com a esposa e com a família, que não tinham o que comer. Quantos dias de jejum, todos eles ficaram na casa, e eles choravam de alegria, porque na mesa deles tinha a presença. Nós chorávamos de alegria, porque nós tínhamos todos os dias na mesa a presença de Jesus. E os meus filhos morrendo de fome, eu falava para eles, já vai passar, filho. Meu Deus. Essa é a diferença do porquê uns homens chegam lá e outros não. Você quer ser só um coadjuvante da história? Ou você quer ser o protagonista? Quem vai decidir isso é você. Você quer ser só mais alguém? Ou você quer ser de fato quem Deus te chamou para ser? Porque Ele está te entregando nessa noite, de uma forma disponível, algo para você acordar todos os dias e ter acesso. Acesso. Livremente. Livremente. Às vezes só o que precisa mudar em nossa vida é a forma de nós pensarmos e nós entendermos quem somos. Porque Ele tem para nós é o orvalho da manhã. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, meus amados. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida como edificou a minha. Peço perdão que eu dei uns gritos aqui, né? Fazer o quê? Às vezes tem que dar uns gritos para ver se alguém acorda. Mas eu tenho certeza que Deus está trazendo no teu espírito essa convicção. Obrigado de coração. Medite nessa palavra e não deixe passar. Anote se for preciso, volte. Estude, medite e deixe com que essa palavra cada vez mais se consolide e gere em você vida. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar e comentar. E se você pode, faça a tua contribuição. Deu trabalho fazer essa palavra, estar aqui. Eu fui chamado para gerar unção. Eu fui chamado para levar a palavra. Talvez Deus te chamou para ganhar dinheiro. Deus me chamou para ganhar almas. Mas Deus me chamou para ganhar almas com o dinheiro das pessoas que ganham dinheiro. Ué. Eu preciso delas. Mas elas também precisam de mim. Precisam de uma palavra. E ambos, juntos, vamos conquistar, salvar. Porque talvez você não tenha um chamado para levar a palavra do outro lado do mundo, de um continente. Tem missionários que estão do outro lado do mundo.
Você pode enviar uma oferta para eles. Você não tem chamado, mas você tem o dinheiro. Faça a tua parte. Sabe por que Deus faz? Sabe por que Deus dá dinheiro para a pessoa? Porque Ele confia a riqueza na pessoa, para Ele servir de provisão para o outro, no reino. É para isso. A riqueza serve para isso. Se a riqueza que você tem não serve para o reino, vai servir para fazer bezerro. E quem faz bezerro não pode ouvir a voz do Eterno. Não tem acesso ao orvalho da manhã. Amém? Muito obrigado. Te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.